Na semana passada eu estive em Santa Catarina, final de semana passado, e lá num culto eu recebi a oportunidade de pregar a palavra sexta, sábado e domingo. E então, em um dos nossos cultos, uma mulher que estava ali presente, o Senhor me revelou que algumas coisas estavam acontecendo com ela. Primeiro, eu vi sobre a cabeça dela alguns espíritos apontados para a cabeça dela. E todas as vezes que Deus me mostra isso, me mostra espíritos opressores levando uma pessoa à depressão. E quais são os sinais, quais são os sintomas disso? Foi aí que eu comecei a entregar para ela, que ela ouvia ruídos dentro de casa, pessoas chamando pelo nome, ela ia olhar e não era ninguém, ouvia passos, sentia medo e de vez em quando, assim, do nada, uma tristeza profunda, às vezes até um sentimento de morrer, ou um sentimento de sair correndo e não parar mais, né? Só parar quando a vida se esvair. E então, quando eu estava entregando aquilo, eu perguntei para ela se confirmava isso, ela confirmou que realmente estava sentindo aquilo. Então, orei por ela e no mesmo instante eu vi um anjo descer, eu vi ele mover a sua espada e eu vi aqueles espíritos serem dissipados e eu vi o rosto daquela mulher ser transformado, ou seja, eu senti o alívio, a liberdade, ela mesma veio a confirmar depois em um diálogo que tivemos. Então, o que eu quero trazer para você? Quem sabe você está passando por esta mesma coisa, este medo repentino que vem, momentos de insônia, pesadelos à noite. Veja bem que existem alguns estágios de trabalhar de espíritos malignos. O primeiro deles é opressão, tá? A opressão é diferente da possessão. A possessão já é o último estágio, é o estágio em que a pessoa já não consegue se controlar, é o estágio em que a pessoa, ela simplesmente, a mente dela apaga e espíritos ali se apoderam do seu corpo para fazer coisas terríveis, às vezes para tirar a própria vida ou a vida de outras pessoas. Mas não começa assim, ele começa com opressões, e isso não somente trabalha no âmbito mental e espiritual, mas algumas alimentações que a gente tem também enfraquecem o nosso organismo para que esses espíritos possam trabalhar contra a nossa mente. Deus nos deu uma mente poderosa. Tanto é verdade isso, que existem diversos rituais ao redor do mundo para que se recebam espíritos, que as pessoas precisam beber bebidas que enfraquecem a mentalidade da pessoa. Como, por exemplo, há alguns rituais aqui no Brasil mesmo, em que as pessoas têm que beber bebida alcoólica antes de receber as entidades ali. E também isso não acontece somente aqui e somente nas religiões que a gente conhece. Há muitas ao redor do mundo aí que utilizam até bebidas muito mais fortes, alucinógenas, justamente para que esses espíritos malignos tenham liberdade de agir na mente da pessoa. Seja o que quer que esteja acontecendo com você, eu quero dizer para você que está aqui diante de você uma pessoa que foi depressiva e que recebeu a vitória falando com Deus, viu? E com outras pessoas também orando, intercedendo por mim. Não foi uma vitória que eu tive sozinho. Eu fiquei sabendo depois, mas Deus falou com outras pessoas para estarem orando e jejuando por mim. Então, se você está passando por isso, ore a Deus, fale com Deus, mas não passe por isso sozinho. Busque ajuda, você pode buscar uma ajuda profissional também, só que o que vai acontecer? Na maioria das vezes, você vai ser levado a tomar medicamentos que vão lhe trazer um certo alívio, ou seja, vai te fazer dormir, vai te fazer ficar talvez até mais se sentir tranquilo, mas na verdade vai ser um tipo de anestesia que você vai sentir, e eu tô te falando por ter experimentado isso, infelizmente, mas não vão te trazer uma cura, nem a curto nem a longo prazo. É muito mais provável te trazer uma dependência. E eu tenho na minha família casos de pessoas que ficaram 20, 30 anos utilizando remédio e não tiveram melhora. A única forma que conseguiram se ver livre foi por meio de Jesus Cristo. Então você pode procurar uma ajuda profissional, sim,
para ter um diagnóstico, mas o meu conselho, veja, eu não sou médico, tá? Eu sou somente uma pessoa que passou por isso e venceu. O meu conselho, como alguém que sabe o sofrimento que é ter insônia, ter um sentimento de completa derrota, tá? Mas que conseguiu vencer com a ajuda de Deus. Meu conselho para você é: busque ajuda de alguém que tenha uma vida de oração, tá? Procure uma igreja, você conhece algum evangélico, alguém, não só uma pessoa que vai na igreja, você vai me entender, né? Uma pessoa que é correta, uma pessoa que você sabe, ou que tem testemunho de outras pessoas, que é uma pessoa que ora, uma pessoa que busca, entendeu? Para que ela possa estar orando com você e por você. Não somente peça oração, tá? Ore com ela, vá até a igreja com ela e busque esta ajuda. Eu tenho certeza de que Deus vai te dar vitória. A depressão é considerada como o mal do século. Para você ter uma ideia, ela está em pé de igualdade com o câncer e com a AIDS. Em alguns lugares do mundo, ela está no topo como o pior tipo de doença, considerada doença mental, aí a depressão. Mas a gente que já conhece um pouco da palavra de Deus, a gente que já tem um pouco de experiência na área espiritual, a gente sabe que isso não é apenas algo físico e psíquico, isso é espiritual, tá? Se você está passando por isso, você quer oração, coloque seu nome aqui, diga de onde você é. E se quiser expor a sua situação, ótimo. Se você não quiser falar, ótimo também, não tem problema, tá? Não quiser colocar o seu nome por uma questão da sua privacidade, eu compreendo. Mas é importante para que a gente possa estar orando, tá bom? Eu estou fazendo isso daqui porque o sofrimento é terrível, e antes de eu passar por isso, eu sinceramente vou lhe dizer, eu vou usar uma palavra bem simples aqui para você entender. Eu achava que era frescura. Eu dizia assim, é covardia alguém querer tirar a própria vida para não querer enfrentar as coisas deste mundo, até eu passar por isso. E veja que eu passei bem jovem, viu? Eu tinha 22 anos quando eu me converti, e eu estava passando por isso de uma forma muito terrível. Eu quero deixar este conselho, esta reflexão, esse testemunho que eu contei para você, e deixar também aqui, né, o meu apoio para você. E se você conhece alguém, compartilhe este vídeo para essa pessoa e pergunte para ela se ela aceita oração, e se ela assim quiser, eu também vou estar orando por ela e vou estar convidando a igreja, porque tem irmãos e irmãs comigo que me ajudam a orar neste sentido, pela sua vida e pela sua família. Que Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Jesus não voltar até lá e se Deus me der vida e saúde.